Você já tentou denunciar um abuso sabendo que sua voz pode ser rasgada antes mesmo de ser lida? No presídio feminino de Santa Aurora, o barulho nunca dorme. Portões batendo, passos duros no corredor, ordens curtas que não admitem resposta. Janaína aprendeu cedo que ali dentro silêncio era sobrevivência. Negra, 28 anos, presa provisória, ela carregava no corpo marcas que não estavam no prontuário. Não eram visíveis para quem passava apressado, mas doíam toda vez que uma carcereira fechava a cela com força demais. A carta tinha sido escrita à noite, com um lápis emprestado e a mão tremendo. Não pedia favor, não implorava perdão. Denunciava. Falava de humilhações, de revistas abusivas, de risadas quando ela pedia respeito. Falava nomes, horários, detalhes. Era tudo que Janaína tinha, além da própria memória. Quando estendeu o envelope pela grade, a carcereira branca nem fingiu surpresa. Pegou a carta, leu 2 linhas e sorriu torto. Um sorriso de quem já decidiu que aquilo não vale nada. Rasgou o papel em tiras lentas, uma por uma, deixando os pedaços caírem no chão sujo do corredor. Aqui dentro, ninguém manda recado para fora, disse, debochada, antes de virar as costas. Janaína ficou parada olhando os pedaços da denúncia misturados ao pó. Não chorou, não gritou. Guardou o nome daquela mulher na cabeça como quem esconde uma lâmina onde ninguém revistou. O que Janaína não sabia é que fora daqueles muros alguém já estava contando os dias, que outras cartas nunca entregues tinham sido recolhidas, que o silêncio daquele corredor estava prestes a ser quebrado e que, em menos de um mês, o comando do presídio teria que encarar algo que não podia rasgar. Uma investigação liderada por uma mulher negra que lia denúncias em voz alta. O dia em que a equipe do Departamento de Justiça chegou ao presídio de Santa Aurora começou como qualquer outro. Café ralo na cozinha dos funcionários, filas longas para o banho de sol, gritos abafados entre celas. Mas às 9h12, quando o portão principal se abriu e 5 pessoas de terno escuro entraram sem aviso prévio, o clima mudou. O rádio da segurança chiou por 2 segundos antes de ser silenciado. Os olhares correram nervosos entre as carcereiras. Ninguém tinha sido avisado. No centro do grupo, uma mulher negra, de tranças finas presas num coque firme, andava com passos seguros. Trazia uma pasta preta junto ao peito, o crachá pendurado na gola e um olhar que não baixava para ninguém. Era a doutora Letícia Valverde, supervisora nacional do Núcleo de Direitos Humanos e Conduta Carcerária do Ministério da Justiça. Letícia não perdeu tempo com cortesias. Pediu imediatamente para falar com a direção, exigiu acesso às celas, aos relatórios, aos prontuários. Vamos começar pelas internas em regime provisório e com registros de sanções disciplinares nos últimos 6 meses, disse. A diretora do presídio, uma mulher branca chamada Miriam Baltazar, tentou impor protocolo. Normalmente agendamos com pelo menos uma semana adiante. Letícia cortou com a calma de quem já ouviu isso 1000 vezes. Excelência, estou amparada por despacho federal. Essa é uma visita extraordinária e sigilosa. Na ala C, onde Janaína estava presa, a notícia chegou como uma faísca em papel seco. Tem gente de Brasília aí, cochicharam. Ouvi dizer que é da corregedoria. Dizem que é mulher preta que entrou falando grosso com a diretora. Janaína escutava tudo em silêncio, sentada no chão, abraçada aos joelhos. Ela não acreditava em reviravolta. Tinha aprendido do lado de dentro que esperança era perigosa. Mas quando viu 2 mulheres de terno caminhando pelo corredor, escoltadas por 2 agentes do Estado, com pranchetas nas mãos e olhos que não desviavam dos detalhes, ela sentiu o peito pesar diferente. Letícia parou na frente da cela 17. Leu o nome na ficha afixada na porta. Janaína Ferreira dos Santos. Bateu na grade com as costas dos dedos. Bom dia, sou a doutora Letícia. Estamos realizando uma apuração sobre possíveis abusos cometidos neste presídio. Podemos conversar? Janaína hesitou. Olhou para a agente ao lado de Letícia. Era negra também, jovem, atenta. Algo naquela presença dupla quebrou a desconfiança. Se for verdade, que vocês vão mesmo ouvir, então eu falo. Letícia pediu para que a cela fosse aberta. Sentou-se num banquinho emprestado de outra interna e começou a escutar. Nenhuma pressa, nenhum julgamento. Anotava tudo. Fazia perguntas pontuais. O tom de voz era direto.
mais humano. Janaína contou do dia em que escrevera a carta, da carcereira que rasgou, do deboche, do olhar frio. Contou das revistas íntimas feitas sem justificativa, dos castigos coletivos por faltas individuais, das noites em que a luz era apagada mais cedo como punição velada. Contou também dos apelidos racistas, dos sorrisos ao ignorar pedidos de absorvente, do tempo na solitária sem registro oficial. Letícia escutava com o maxilar firme. Quando Janaína terminou, ela tirou da pasta um maço de folhas grampeadas. "Reconhece esse papel?" perguntou. Janaína arregalou os olhos. As folhas estavam rasgadas e depois coladas com fita adesiva. Eram os pedaços da carta que ela tinha escrito. Sua letra, sua dor. Ela assentiu devagar, como se tivesse medo de acreditar. "Encontramos isso num armário desativado ao lado do vestiário das funcionárias. Estava com outras 3 cartas, todas sem protocolo de entrada nem resposta. Vamos investigar a origem disso. E se comprovarmos omissão ou destruição intencional de correspondência, haverá responsabilização." Janaína abaixou a cabeça. Pela primeira vez desde que entrou naquele presídio, sentiu que alguém acreditava nela. Na sala da diretoria, o clima era outro. Miriam, a diretora, transpirava raiva. Ela tentava manter a formalidade, mas a chegada de Letícia desmontava sua fachada de autoridade incontestável. "Isso é uma armadilha política?" disparou. "Vejo que vieram com as perguntas prontas. Isso não é uma auditoria, é uma caça às bruxas." Letícia não reagiu, apenas abriu a pasta novamente. "Senhora Miriam, este é um trecho de uma das cartas encontradas. Vou ler em voz alta para que não haja dúvidas sobre o teor das denúncias." E leu. "Hoje eu fui chamada de urubu de cela por uma funcionária. Ela riu com outra agente, dizendo que meu cabelo estava parecendo esponja de chão. Quando pedi respeito, perdi o horário do banho. Quando reclamei, perdi o direito à visita." A sala ficou em silêncio. Uma das funcionárias que acompanhavam a leitura, branca, olhos azuis, desviou o olhar. Miriam endureceu o rosto, mas não conseguiu esconder o desconforto. Letícia continuou. "Essas palavras foram escritas por uma cidadã sob custódia do Estado. Não importa se ela está respondendo por furto ou por homicídio. Enquanto estiver sob nossa guarda, ela está sob nossa responsabilidade." As investigações seguiram pelos 2 dias seguintes. Celas foram inspecionadas, funcionárias afastadas temporariamente, internos entrevistados sem a presença de agentes. Uma lista de denúncias começou a crescer. Racionamento de itens básicos para mulheres negras, castigos frequentes e não documentados, mudança de celas como forma de intimidação e até ameaças veladas contra quem ousava reclamar. Uma agente, cujo nome apareceu em 4 denúncias, tentou argumentar. "Essas presas mentem. Inventam história para ganhar vantagem." Letícia encarou-a diretamente. "E vocês contam com isso, né? Que ninguém aqui fora vá acreditar nelas. Mas agora temos nomes, datas, documentos e, principalmente, temos olhos dentro desse presídio. Olhos que não se desviam." No 3º dia, Letícia convocou uma reunião com todas as internas da ala C. Foi no pátio, sob o sol forte do meio-dia. As mulheres se sentaram no chão ou em bancos, curiosas, desconfiadas, algumas céticas. Letícia subiu em um caixote improvisado e falou alto sem microfone. "Eu vim aqui porque recebi denúncias de abuso. Vim porque cartas foram destruídas. Vim porque muitas de vocês têm medo até de escrever. Mas quero deixar claro, vocês não estão esquecidas. A lei vale aqui dentro. E quem violar essa lei vai responder por isso." Algumas presas começaram a chorar. Outras bateram palmas, tímidas no começo, depois com força. Janaína, sentada ao lado de uma colega, sentia o corpo vibrar. Aquilo não era liberdade, mas era justiça começando a respirar. À noite, a notícia da sindicância chegou à imprensa. Um repórter do jornal local publicou uma matéria discreta, mas contundente. Presídio de Santa Aurora é alvo de investigação federal por racismo institucional. O nome de Letícia não foi citado, mas as internas sabiam de onde estava vindo a mudança. Algumas passaram a chamá-la de a doutora de trança. Outras apenas diziam, ela chegou. Na volta para a cela, Janaína olhou para o teto.
Pela primeira vez dormiu com a certeza de que sua voz, mesmo rasgada, tinha sido ouvida. E isso, dentro de um sistema feito para calar, era revolucionário. 2 semanas depois da visita da equipe federal, o presídio de Santa Aurora não era mais o mesmo. Algumas mudanças foram discretas. Sumiram os apelidos debochados, as revistas passaram a ter 2 agentes presentes. O horário do banho de sol passou a ser respeitado. Outras vieram com barulho, afastamentos cautelares, sindicâncias internas e a exoneração da carcereira que rasgara as cartas, uma decisão comunicada por uma nota oficial do Ministério da Justiça. Letícia fez questão de anexar à decisão o número da cela de Janaína, com um trecho do depoimento original. Mas o que mais surpreendeu as internas foi a carta que chegou impressa, colada nos murais de todas as alas. As mulheres custodiadas em Santa Aurora, recebemos suas vozes. Elas não foram ignoradas. Cada denúncia, cada relato, cada linha escrita entre o medo e a coragem foi lida, reconstituída e transformada em ação. Continuaremos acompanhando, continuaremos fiscalizando. Vocês não estão sozinhas. Letícia Valverde, Supervisora-Geral de Conduta Carcerária, MJSP. As internas se aglomeravam para ler. Algumas riam nervosas, outras diziam, quero ver manter isso depois. Janaína apenas olhou de longe, os olhos fixos na assinatura no rodapé. Era aquilo que ela precisava saber, que alguém do lado de fora tinha nome e rosto, e que tinha lido o dela. Mas não acabou ali. Poucos dias depois, Janaína foi chamada ao setor jurídico. Ela pensou que fosse sobre a sindicância, mas ao entrar na sala, encontrou uma defensora pública e uma promotora do Ministério Público. Estavam com a cópia da carta rasgada. Janaína, decidimos abrir um inquérito penal por supressão de correspondência e abuso de autoridade. Precisamos do seu depoimento formal. Ela hesitou. Isso vai dar em alguma coisa? Porque se for para mexer nisso e depois arquivar, a defensora a interrompeu. Dessa vez não vai ser arquivado. Já temos 3 testemunhas. A sindicância da Letícia abriu uma brecha no muro. Agora o que passar por essa brecha tem que ser empurrado para frente. Janaína respirou fundo. Pela primeira vez desde a prisão, sentiu que alguém do sistema não estava apenas cumprindo função, mas lutando com ela. No lado de fora, a história ganhou fôlego. A imprensa descobriu o nome da carcereira exonerada. Apareceram relatos antigos de outras mulheres, de outros presídios. Matérias começaram a circular com manchetes duras. Racismo e abuso em instituições prisionais femininas. Cartas rasgadas, vozes silenciadas. A mulher que fez o sistema ouvir. Letícia começou a ser procurada para entrevistas. Recusou todas. Disse que não faria da dor das internas um palco. Mas aceitou dar uma palestra na Universidade Federal da Bahia. No auditório lotado, falou por 1 hora sem slides, com a mesma voz firme de sempre. No fim, uma estudante negra se aproximou. Doutora, só queria dizer que ver uma mulher como você ali dentro me fez pensar que eu posso continuar no curso de Direito, mesmo cansando. Letícia sorriu. Cansa mesmo, mas é mais difícil cansar quando tem gente esperando que você continue. No presídio, a presença da mudança ainda era frágil. As internas sabiam que bastava o tempo passar para que tudo voltasse ao velho normal. A rotina dura, as punições sutis, o esquecimento. Mas havia algo diferente agora, algo que não se podia desfazer. Certa tarde, Janaína foi chamada de novo à sala da assistente social. Ao entrar, foi recebida por uma carta. Era da irmã dela, enviada pela defensoria. Mana, fiquei sabendo de tudo, vi seu nome no jornal. Todo mundo aqui ficou com o peito cheio de orgulho. Mãe chorou. Disse que você sempre foi brava, que nunca se calou nem pequena. Eu sabia que um dia você ia quebrar esse muro. Janaína não chorava fácil, mas naquela hora baixou a cabeça e deixou cair. Cada lágrima parecia tirar o peso das palavras engolidas nos últimos meses. Quando voltou para a cela, uma colega perguntou: "E aí, tá tudo certo?" Ela respondeu com outra pergunta: "Você já viu justiça chegar atrasada, mas chegar mesmo assim?" No mês seguinte, o Ministério da Justiça anunciou a criação de uma ouvidoria nacional específica para denúncias de pessoas privadas de liberdade, com equipe majoritariamente feminina e negra.
Letícia foi nomeada para coordenar a implantação. Na cerimônia de abertura, ela fez um discurso curto, mas direto. Durante muito tempo, o sistema penal foi uma máquina de silenciar. E para muitas mulheres, especialmente negras, essa máquina parecia invencível. Mas cada carta rasgada é um sinal de que alguém tentou falar. Nosso dever agora é ouvir antes que precisem gritar. E concluiu: se você já foi calada, apagada ou desacreditada, saiba, sua história importa. Continue falando. Um dia, alguém vai escutar. Janaína, agora com a liberdade provisória concedida, acompanhou a cerimônia pela televisão da casa da irmã. Sentada no sofá, com o tornozeleira ainda no tornozelo, ela sorriu. Aquela não era a liberdade completa, mas era um começo, e principalmente era uma resposta. Ela pegou papel e caneta. Escreveu uma nova carta. Dessa vez, sem medo. As mulheres que ainda estão aí dentro, não deixem que rasguem vocês. Mesmo que destruam o papel, a verdade fica. E quando alguém escuta essa verdade, o sistema estremece. Escrevam, falem, gritem se for preciso. Um dia alguém vai abrir a cela e dizer: pode falar, tô ouvindo. Janaína Ferreira dos Santos. Se essa história te tocou, compartilhe. Inscreva-se, porque enquanto mais pessoas souberem o que acontece entre esses muros, menos silêncio vai haver. E menos silêncio é o primeiro passo para mais justiça.